Fala, povo de Deus! Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de março de 2022, cá estamos para mais um dia de leitura da Bíblia em 100 dias. Já foram 64 dias hoje, 64 dias de leitura da Bíblia Sagrada. Esta versão que nós estamos lendo é a King James, só para lembrá-lo. E nós estaremos então aí dando sequência na nossa leitura no livro dos Salmos. Nós estamos já no Salmos 107. Olha que benção. Mas não antes de fazermos uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Oração do Cristo, né? Que nos ensinou o padrão de oração. Vamos lá, então, para o Salmos 107. Leiamos. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto por caminho solitário, não encontraram cidades para habitar. Famintos e sedentos, eles desfalecia a sua alma. Então clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e ele os livrou das suas angústias. Ele os guiou pelo caminho direito, para que fossem uma cidade de habitação. Oh, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas para os filhos dos homens, pois ele satisfez a alma anelante, ele enche a alma faminta de bens, tal como a que se assenta na escuridão, na sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Portanto, se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, abateu-lhes o coração como trabalho. Eles caíram, não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os salvou das suas dificuldades. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas prisões. Ó, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois ele quebrou os portões de bronze, cortou as barras de ferro, os tijolos por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades são afligidos. A sua alma aborrece todo o tipo de alimento, e ele se aproxima dos portões da morte. Então clamam ao Senhor a sua angústia, e ele os salva das suas dificuldades. Ele enviou a sua palavra e os curou e os libertou da sua destruição. Oh, que aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, e sacrifiquem os sacrifícios de ações de graça, e declarem as suas obras com regozijo, e os que descem ao mar em navios, que negociam nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, porque ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem às profundezas, e a sua alma se derrete por causa da angústia. Andam para lá e para cá e cambaleiam como um homem bêbado e perdem todo o discernimento. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram porque se aquietaram. Então ele eleva o seu desejado refúgio. Oh, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade, pelas suas obras maravilhosas para os que
Para os filhos dos homens, exaltem no Senhor na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as nascentes em solo seco, terra frutífera em estéril por causa da maldade dos que nela habitam. Ele transforma o deserto em um lago e o solo seco em nascente, e ali faz habitar os famintos para que preparem uma cidade para habitação e semeiem os campos e plantem vinhas que possam produzir frutos abundantemente. Ele também os abençoa de modo que se multipliquem grandemente e não permite que seu gado continue. Outra vez eles são diminuídos e abatidos pela opressão e aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes, faz vaguear pelo deserto, onde não há caminho. Todavia, coloca o pobre acima da aflição, eles dá família para como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar, toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão a benignidade do Senhor. Salmos 108. Ó meu Deus, ó Deus, meu coração está firme, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Acordai, saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo e te louvarei, ó Senhor, entre o povo, cantarei louvores a ti entre as nações, pois tua misericórdia é grande sobre os céus, a tua verdade alcança até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus e tua glória sobre toda a terra, para que o teu amado seja liberto. Salva com tua mão direita e responde-me. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, dividirei Siquém, e meditarei no vale de Sucote. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim também é força da minha cabeça, Judá é meu legislador, Moabe é meu vaso de lavar, sobre Edom lançarei a minha sandália, sobre Filístia triunfarei. Quem me trará para a cidade forte? Quem me levará para dentro de Edom? Não irás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Não irás tu, ó Deus, adiante com os nossos exércitos? Dá-nos o socorro na tribulação, pois vão o socorro do homem. Através de Deus agiremos valentemente, pois ele é aquele que pisará nossos inimigos. Salmos 109. Não mantenhas a tua paz, ó Deus, do meu louvor, pois a boca do perverso e a boca enganosa do enganoso estão abertas contra mim. Eles falarão contra mim com línguas mentirosas. Eles também me cercaram com palavras de ódio, lutaram contra mim sem causa, por causa do meu amor. Eles são meus adversários, mas eu me dou a oração. E eles me retribuíram o mal pelo bem e o ódio por amor. Põe tu um homem perverso sobre ele, e que Satanás fique em sua mão direita. Quando ele for julgado, seja condenado, e a sua oração se torne pecado. Que seus dias sejam poucos, e que o outro tome seu ofício. Que seus filhos sejam órfãos, que sua esposa viúva, que seus filhos sejam continuamente vagabundos e pedintes, que eles também busquem seu pão em lugares desolados, que o extorquidor apanhe tudo e que ele tem, e os estranhos despojem o seu trabalho, que não haja ninguém que estenda misericórdia até ele, nem haja ninguém para favorecer as suas crianças órfãs, que a sua posteridade seja cortada fora, e na geração seguinte que o nome dele seja apagado, que a iniquidade de seus pais seja lembrada como o Senhor, que os pecados da sua mãe sejam apagados, que esteja continuamente diante do Senhor, que ele corte fora a lembrança deles na terra, porque aquele que não se lembra de mostrar a misericórdia, mas persegue o pobre e o homem necessitado, para que pudesse até mesmo matar, quebrantado de coração, como ele amou amaldiçoar o que o mesmo venha a ele, como ele não se deleitou em abençoar, ele se
e ela se afaste dele, como ele se vestiu com o amaldiçoador, como que com sua vestimenta, que ela entre as suas entranhas como a água, como o óleo e com seus ossos, seja para ele como a roupa que cobre por cinturão, como o qual ele é cingido continuamente, que esta seja a sua recompensa, e os meus adversários vinda do Senhor e daqueles que falam mal contra minha alma, mas faze tu por mim, ó Deus, ó Senhor, por causa do meu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, pois sou pobre e necessitado, meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra quando declina, vou sacudindo para cima, para baixo, como a locusta, meus joelhos estão fracos pelo jejum, a minha carne está falta de gordura. Também me tornei uma vergonha para eles. Quando olham para mim, balançam as suas cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia. Que eles saibam que esta é a tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Que amaldiçoem, mas amaldiçoe tu quando eles se levantam. Que seja envergonhado, mas que teu servo se regozije, que meus adversários se vistam de vergonha, que se cubram a sua própria confusão, como que com um manto. Eu louvarei grandemente o Senhor com a minha boca, sim, eu louvarei entre a multidão, pois ele estará à mão direita do pobre para salvá-lo daquele que condena a sua alma. Salmos 110. Senhor, disse ao meu Senhor, assenta a minha mão direita, até que eu faça os teus inimigos o teu escabelo. O Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião. Governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, nas belezas da santidade, desde o útero da manhã. Tu tens o orvalho da tua juventude. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua mão direita, atingirá os reis de dia da sua ira. Ele julgará entre os pagãos, ele encherá os lugares como cadáveres, ele ferirá a cabeça através dos seus países. Ele beberá do ribeiro no caminho, portanto, ele levantará a cabeça. Salmos 111. Louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor com todo o meu coração, na assembleia dos retos, na congregação. As obras do Senhor são grandes, buscada por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honrável e gloriosa, sua justiça dura para sempre. Ele fez maravilhas para Ele fez suas maravilhosas obras para serem lembradas. O Senhor é grandioso, cheio de compaixão. Ele deu alimento àqueles que o temem. Ele também será cuidadoso com o seu pacto. Ele mostrou ao seu povo o poder da sua obra, que ele pode lhes dar a herança dos pagãos. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Todos os seus mandamentos são certos. Eles são firmes para sempre e sempre, se cumprem na verdade e na retidão. Ele enviou a redenção do seu povo, comandou o seu pacto para sempre. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Salmos 112. Louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita grandemente nos seus mandamentos. Sua semente será poderosa sobre a terra. Geração dos retos será abençoada. Fartura e riqueza estarão em sua casa, e a justiça dura para sempre. Sobre o reto levanta-se a luz nas trevas. Ele é gracioso e cheio de compaixão e justo.
Um bom homem mostra favor e empresta. Ele guiará seus negócios com discrição. Certamente ele não será abalado para sempre. O justo estará em eterna lembrança. Ele não temerá. Ele não terá medo das más notícias. Seu coração firme, confiando no Senhor, seu coração está estabelecido. Ele não terá medo até que ele veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele dispersou, ele deu aos pobres, sua justiça dura para sempre. Seu chifre será exaltado com honra. O perverso o verá e se entristecerá. Ele rangerá os seus dentes e derreterá. O desejo dos perversos perecerá. Salmos 113. Louvai ao Senhor, louvai, ó vós servos do Senhor, louvai o Senhor, o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde este tempo em diante para sempre, desde o nascer até o pôr do sol. O nome do Senhor é para ser louvado. O Senhor está no alto sobre todas as nações, sua glória é sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita no alto, que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? Ele levanta o pobre da poeira e eleva o necessitado do monturo, para que ele possa pôr como príncipe, até mesmo os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril se mantenha a casa e seja uma alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo, língua estranha, Judá foi o seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, e o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste, e tu, Jordão, para que voltaste para trás? Vós, montes, para que saltastes como carneiros? Vós, pequenos montes, como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus Jacó, que transformou a rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Salmos 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas a teu nome a glória por tua misericórdia, por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão: onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que lhe apraz. Seus ídolos são prata e ouro, obra da mão de homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, eles têm ouvido, mas não ouvem, têm narizes, mas não cheiram, eles têm mão, mas não seguram, eles têm pés, mas não andam, nem fala alguma sai através da sua garganta. Aquele que os fazem são como eles, assim também é cada um que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor, ele é o seu socorro, o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu socorro, o seu escudo. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o teu socorro, o teu escudo. O Senhor se atentou para nós, ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumentará mais e mais. Vós e vossos filhos sois abençoados do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu até o céu são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde este tempo em diante para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou o seu ouvido para mim. Portanto, eu clamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. O Senhor
Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficamente contigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andai perante o Senhor, que na terra dos viventes. Criei, portanto, falei, fui grandemente afligido, disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos, que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Tomarei o cálice da minha salvação e clamarei o nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. O Senhor verdadeiramente, ó Senhor, verdadeiramente, eu sou teu servo, eu sou teu servo, o filho da tua serva, tu soltaste as minhas amarras, oferecer-te-ei sacrifício de ação de graça, clamarei o seu nome, o nome do Senhor, agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém, louvai ao Senhor. Salmo 117. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, pois tua benignidade misericordiosa é grande para convosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos 118. Dai graças ao Senhor, pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Israel agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que a casa de Arão agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que os que temem ao Senhor agora digam que a sua misericórdia dura para sempre. Clamei pelo Senhor na aflição. O Senhor respondeu e me colocou em um lugar largo. O Senhor está do meu lado, não temerei. O que pode fazer o homem a mim? O Senhor toma meu partido como aquele que me ajuda, portanto verei o meu desejo sobre aquele que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me, sim, cercaram-me, mas o nome do Senhor, em nome do Senhor, eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas, são apagadas como fogo no espinho, pois no nome do Senhor eu as destruirei. Tu me impelistes duramente para que eu pudesse cair, mas o Senhor me socorreu. O Senhor é a minha força e canção, e se tornou a minha salvação. A voz de regozijo e a salvação está nos tabernáculos dos justos. A mão direita do Senhor age valentemente. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age valentemente. Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrai por elas e louvarei ao Senhor. Este portão do Senhor, pelo qual os justos entrarão, louvar-te-ei, pois me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra de esquina. Este é o agir do Senhor, ele é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozijaremos-nos e nos alegraremos nele. Salve agora, te suplico, ó Senhor, te suplico, envia agora a prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos de fora da casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz.
Atai o sacrifício com cordas até os chifres do altar. Tu és meu Deus, eu te louvarei. Tu és meu Deus, eu te exaltarei. Ó, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Vamos para a carta que Paulo enviou à Galácia, aos irmãos em Gálatas. Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graças seja a vós e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja a glória para sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que pregamos, seja anátema. Como já vou-lo disse, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar algum outro evangelho além do que recebeste, seja ele anátema. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesses ainda de agradar a homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem ensinaram, porém, mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes as minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, superava a religião judaica e muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprove Deus, que me separou desde a entranha de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi para ver Pedro e permaneci com ele 15 dias, mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus e não minto. Depois eu vim para a região da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecida à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, porém só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Gálatas, capítulo de número 2. Então, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação. Eu comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente os que eram da reputação, a fim de eu não correr ou não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, fui obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar.
os quais não nos sujeitam nem por uma hora, a fim de que, na verdade, do evangelho permaneçam convosco, mas daqueles que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim, nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aqueles que se pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, o apóstolo da circuncisão, o mesmo operou também em mim com eficácia para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres juntamente e que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição, porque ele era reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando daqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão, e os demais judeus se afastando com ele, de modo que o mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé que em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se, entretanto, procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores por caso, seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Se torno constituir as coisas que destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não na vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedeçam à verdade, quando entre vós, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padeceste tantas coisas em vão, se é que foram em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado por justiça.
Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé. Apregoou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todos os povos serão abençoados, de modo que aqueles que são da fé são abençoados como o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não provém da fé, mas o homem de observar os preceitos da lei deverá viver por eles. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, se ainda assim for confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou adicioná-lo coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Não diz a sementes como fossem muitas, mas a um só. E a tua semente, isto é, Cristo. E isto digo que o testamento foi confirmado diante de Deus em Cristo. A lei que veio 430 anos mais tarde não pôde anulá-lo, tornando a promessa sem efeito, porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais a promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, a fim e foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. E então a lei contraria as promessas de Deus de modo nenhum. Se tivéssemos existido uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça teria vindo pela lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus fosse dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente, de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Gálatas, capítulo de número 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho, aos vossos corações,
que clama Abba, Pai. Portanto, já não sois escravos, mas livres. Se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, desejando de novo escravizar-vos a eles? Observais dias, meses, estações e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como, através de enfermidade na carne, eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. A minha tentação que estava em minha carne, mas nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolhestes como um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fosse, vós terias arrancado vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram, e a fim de que vós passais ter afeto por eles. Mas é bom receber afeto verdadeiro sempre. Isto é, bom, e não somente quando estou presente convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar a minha voz. Portanto, eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Dizei-me, vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 testamentos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia, correspondente a Jerusalém, a atual, que está em cativeiro como seus filhos, mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é a mãe de todos nós, porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e grita, tu que não tinha dores de parto, pois a abandonada tem muito mais filhos do que aquela que tem o marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito. O mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro juntamente com o filho da livre. Assim, então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Glória a Deus por esta leitura maravilhosa nesse 64º dia de leitura. Senhor Deus, graças te dou, Pai, por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos meditando na tua palavra. Pai, abençoa o dia dos teus filhos, abençoa, Senhor, este final de semana, que a tua bênção, que a tua mão poderosa seja sobre cada um deles, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.